Nessa página, gente boa, a gente começa a ver a classificação e propriedade dos elementos. É a quarta e última parte de classificação periódica. E aí a gente divide esses elementos que compõem, que constituem a tabela periódica, a gente já viu que são 118, em metais, ametais ou não metais e gases nobres. Bem, só para dar diferença estrutural, quando você distribui a estrutura eletrônica, a gente se liga nisso aqui. Quando você distribuir e a última camada apresentar, ou camada de valência, apresentar 1, 2 ou 3 elétrons, o cara é classificado como metal. Apresentou 4, 5, 6 ou 7 elétrons, o cara é classificado como ametal. Apresentou 8 elétrons, o cara é classificado como gás nobre. Lembrando que a única exceção é o hélio, que está no primeiro período, né, da classificação periódica, e a gente já viu isso. Eu estou colocando isso para dar uma relação de sequência de elétrons na última camada entre essas classificações. Muito bem. Existe uma outra classificação, que são os semimetais. Só que isso já caiu por terra. Ninguém mais exige essa nomenclatura. Um parênteses que eu abro aqui também é sobre a posição do hidrogênio na tabela periódica. Ele realmente não pertence a nenhuma família ou coluna da tabela. Nas tabelas mais recentes, ele fica à parte da tabela periódica. Porém, a minha briga eterna é que eu considero o hidrogênio um ametal, porque ele vai apresentar, e a gente vai ver, a maioria das propriedades dos ametais. Alguns autores não, consideram o hidrogênio, tá, à margem de qualquer propriedade da tabela periódica. Só para deixar claro. Quando a gente fala dos metais, tá, eles são sólidos à temperatura ambiente, com exceção desse carinha aqui, que é o mercúrio, que é líquido. E aí essas duas propriedades aqui, brilho e condução de calor e eletricidade, se deve à nuvem eletrônica da ligação metálica que os metais produzem. Em outras palavras, todo metal, o metal em geral, todos eles, né, são extremamente positivos, formam cátions com extrema facilidade. Em outras palavras, como é uma matéria que a gente ainda vai ver, ligação química, eu vou dar um alô antes de entrar para explicar essas propriedades. Alguns átomos do metal perdem seus elétrons, daí se transformarem em cátions, íon positivo. Esses elétrons perdidos, lembrando que você perde, o elemento perde o elétron da última camada, camada de valência. Esses elétrons não abandonam o cristal, ou retículo metálico, mas possuem mobilidade, transitando livremente, formando uma espécie de nuvem eletrônica, que também é chamado de mar de elétrons. Essa nuvem que mantém o átomo unido na ligação metálica. E só para deixar claro, quando a gente fala em átomo, é porque nem todos os átomos liberam elétrons para a nuvem eletrônica. É uma transição. Uns liberam, recebem, liberam, recebem, liberam, e assim por diante. E essa transferência nuvem-cátion, átomo-nuvem de elétrons, que mantém uma força de coesão extremamente alta. Tanto é que a ligação metálica é a mais forte entre todas as analisadas, ou que a gente vai analisar. Tanto é que o ponto de fusão dos metais é extremamente alto, devido a essa coesão. Então, graças a esse mar de elétrons, a essa nuvem eletrônica formada pelos elétrons cedidos por alguns átomos do cristal, é que você tem o brilho característico quando você fricciona, quando você agita
esses elétrons da nuvem eletrônica. Como eles são superficiais, a nuvem está na superfície do metal, né? Você faz com que absorva e emita luz. A luz passa por aí. Então, quer dizer, esse brilho característico é devido a essa nuvem de elétrons, esse mar de elétrons. A condução de calor e eletricidade também, porque a partir dessa nuvem eletrônica, você tem a condução nos fios, por exemplo, de cobre, né? Se você põe uma panela no fogo, rapidamente ela pega calor, devido a essa nuvem eletrônica. Então, só para deixar claro. Em relação à maleabilidade e ductibilidade, só para fazer uma comparação, quando a gente fala em maleabilidade, é você transformar aquele metal em lâmina muito fina. Por exemplo, papel de alumínio. O alumínio é uma barra metálica e o cara vai transformando, diminuindo a sua espessura até se transformar naquele papel. Isso é maleabilidade. E ductibilidade, pensa no fio de cobre. O cara pega um pedaço de cobre e vai diminuindo, né, até transformar naquele fio. E tem fio muito mais fino, até capilar, né? Então, quer dizer, isso aqui é fundamental, essa comparação. Lembra que maleabilidade, a gente fala de alumínio, papel de alumínio. Ductibilidade, a gente fala no fio do cobre. Já vimos a apresentação, né, da última camada, e aqui tem as exceções. Todo metal apresenta de 1 a 3 elétrons na última camada, só que germânio, estanho e chumbo estão no grupo 4A. Aqui, ó. E nós já vimos que quem está no grupo 4A apresenta 4 elétrons na última camada. Todos são metais, exceção essa regra aqui. Já no grupo 5A, a gente tem o antimônio e o bismuto, que apresentam 5 elétrons. Por quê? Porque estão no grupo 5A. São as exceções e muito fácil, né, de saber. Já do lado, uma coisa antes de sair, o elemento que apresenta o metal, né, que apresenta maior maleabilidade, ó, esse carinha aqui, é o ouro, tá? É o que consegue se transformar, apresentar a menor espessura entre todos os metais. Já os ametais se apresentam na tabela periódica, aqueles 20% restantes, né, tirando, evidente, os gases nobres, no estado sólido ou gasoso. O único que se apresenta no estado líquido à temperatura ambiente, ó, é o bromo. Ninguém aqui apresenta brilho, só que existem exceções. E uma delas está aqui, ó, é o meu amigo carbono. Só que não é o carbono, é o grafite. Eu coloquei as duas formas alotrópicas. E aí, qual é a explicação para o ametal carbono, na sua forma alotrópica grafite, apresentar brilho? Se você chegar na quadra da sua escola, você vai ver a grade que faz o contorno, né, dessa quadra, e você vai ver que a grade é formada por vários hexágonos, uns ligados aos outros. Se você imaginar que cada vértice do hexágono é um carbono, eu estou mostrando para você a estrutura espacial do grafite. Claro que você tem várias camadas daquela. O que interessa para mim é que cada vértice daquele se liga a 3 outros vértices. Ou seja, o carbono nessa grade, cada vértice, que a gente comparou o carbono, só faz 3 ligações. Só que, na realidade, o carbono está aqui no grupo 4A, ele tem 4 elétrons na última camada, e ele faz 4 ligações. Como no grafite, nessa armação, né, da grade, ele só faz 3 ligações, esse elétron que sobra vai formar tipo aquela nuvem eletrônica dos metais. Eles vão ficar transitando livremente na grade, entre os átomos de carbono. E é esse trânsito livre desse elétron que não se ligou que dá esse brilho, e também é um ametal que conduz muito bem a corrente elétrica e o calor.
O calor não, desculpe. Ele apresenta um alto ponto de fusão, é diferente, né? Então, o que interessa para mim é que a explicação para o ametal carbono na forma grafite apresentar brilho e ser um bom condutor de corrente elétrica é justamente esse elétron que transita livremente na sua grade. Então, isso é fundamental. Bem, todos os ametais formam ânions, né? Enquanto o metal ele dá elétron, a tendência do ametal é receber esse elétron. Já vimos que todos apresentam de 4 a 7 elétrons na última camada, e como exceção temos um amigo aqui, ó, boro, do grupo 3A, 13ª coluna, que apresenta 3 elétrons, então é exceção. Tranquilo? Já para terminar, gases nobres. Todos são gases, todos são monoatômicos, isso quer dizer que a fórmula do gás neônio é Ne, não tem índice 2, 3, 4, por quê? Pela estabilidade desses camaradas. Eles não se ligam nem entre si, porque eles não dão, não recebem, nem compartilham elétrons. E graças a essa estabilidade, possuírem 8 elétrons na última camada, ou 2 elétrons como hélio, é que todos os elementos da tabela vão perder, ganhar ou compartilhar elétrons para ficar com a estrutura eletrônica de um gás nobre. E eles são usados muito em, lâmpadas na iluminação. Tranquilo? Então essas classificações, com elas, a gente fecha classificação periódica. A gente mostrou todo o enredo da classificação periódica. Agora, a partir de agora, quando você olhar para a tabela periódica, você vai saber tirar proveito de tudo que ela mostra para você. Valeu, gente boa, grande abraço e até a próxima.